Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Flowcast, mais um podcast, sim, mas nós vamos falar sobre empreendedorismo, insight, inteligência emocional, vamos contar um pouco da nossa história ao longo dos podcasts. Meu nome é Rafael, um jovem empreendedor nos mundos dos negócios, e estou aqui com meu amigo Regivaldo. É isso aí, tudo bem? Eu sou o Regivaldo, mais conhecido como Vado, né? Então a gente até vai nessa linha aí de Vado que é mais fácil. Estou biólogo, né? Eu trabalho ali na área de tratamento de água. E a gente está aqui nesse mais desafio para servir todos vocês aí e aprendermos juntos. Pois é, eu só vou explicar um pouco, né, sobre o nome Flowcast. Não é nada comparado, a gente não quis imitar um podcast aí que está começando agora aí. Só é o maior do Brasil aí. Só, mais nada. Mas a gente só quis, na verdade, a nossa intenção com o nome era, nós acreditamos que nós somos como rios. Como assim? O rio ele é um afluente, né? Então ele está sempre em movimento, então ele recebe de uma nascente e ele flui aquilo para outro ambiente. Então nós acreditamos que as pessoas são como rios, nós possamos passar informação para as pessoas através das histórias. Então, e a gente queria, dentro desse sentido de rio, a gente começou a procurar palavras, né, Vado? Justamente. Lá no YouTube, e tudo que a gente digitava, até Vado, VadoCast tinha. Você acredita? Então a gente até demorou semanas para escolher o nome. O nome foi, aliás, o mais enrolado de tudo. O mais enrolado de tudo foi o nome. Tudo tinha, né? Porque a gente queria pôr um nome... Diante do nosso propósito, na verdade, que ia fazer, né? Diante do propósito, curto e legal, que a floresta ficou legal. E um dia eu coloquei inundar e apareceu ali no sinônimo em inglês de float. Né? Então esse é o sentido. Né? A única coisa que parece com outro podcast é só as 3 letras e que é um podcast. Do resto, nós não temos a pretensão nenhuma de se parecer com ninguém. Né? A gente acredita somente na ideia mesmo. E hoje nós vamos falar sobre o nosso... Aliás, nós já estamos aqui no nosso piloto, no 3º. É verdade, estamos aqui, né, estreando esse mais novo desafio aí. Pois é. Vai dar tudo certo. Nós vamos falar hoje sobre o medo. O medo. O medo e a fé. Né? Como que o medo e a fé andam junto. Né? Então, você acredita que tem um medo bom ou medo é ruim por si próprio, é melhor ser sem medo? Sim. Ou tem um medo que ele nos protege da vida? O que você me diz? Essa questão do medo, existe, no meu entendimento, um medo que é bom, né? E um medo que é ruim. Em relação sobre a definição do medo, o medo é um estado emocional, na verdade. Sim. Que quando você, numa situação de risco, uma situação de perigo, né, o próprio cérebro involuntariamente manda uma demanda de componentes químicos, como que adrenalina, né? E você começa a ter ali uma aceleração de batimentos cardíacos, e isso te alerta justamente para o momento que você está vivendo. Então, o medo ele te leva a você compreender que aquele momento você precisa tomar uma decisão. É um momento de risco, é um momento de perigo. Então, o medo, naturalmente, ele existe para isso, para te alertar, né, de forma ao ponto de você tomar uma decisão. Se aquele momento de perigo que você está correndo cabe a você se distanciar, fugir dele ou apenas enfrentar aquela situação. Então, esse é um medo natural de qualquer ser humano tem, né? Qualquer pessoa que respira tem esse medo. Agora, no meu entendimento, existem pelo menos aí 2 tipos de medo. Esse medo natural, que para mim é o medo benéfico. Sim. E tem aquele medo que para mim se torna ruim, né? Por quê? Não é um medo que te alerta sobre algum momento que você está vivendo de risco e você tem que tomar alguns cuidados. Não é um medo que te causa uma prevenção, não é um medo que te causa apenas um alerta sobre uma situação diversa que você está correndo ali agora.
é um medo de forma excessiva. Na verdade, não é um medo que vem em situações adversas. É uma sensação de medo, é um medo que você convive com aquilo. Então, na verdade, é um medo que te paralisa. Sim, Esse medo excessivo. Justamente, esse medo excessivo que é o que tem que ser analisado. Esse medo excessivo que é o que a gente não pode estar alimentando. Né? Um medo que a psicologia entende esse medo, na verdade, quando vira um tipo de afeto. É fobia. Né? Então, um medo que te neutraliza a conseguir avançar coisas até comuns. Então, é desse medo que a gente precisa fazer uma análise. Esse medo que não é bom. Então, o medo natural todo mundo tem. Mas agora, o que a gente tem que analisar, diante do medo que a gente sente e de algumas circunstâncias específicas, se o medo é que te paralisa ou se o medo é apenas aquilo que está te alertando e diante dessa situação você consegue, de forma consciente, tomar algum tipo de decisão. Sim. Se sim, beleza. Se não, vamos analisar a situação para que a gente possa vencer isso, esse medo aí. Você sabia que os 3 maiores medos da sociedade são, primeiro, 41%, medo de falar em público. Uou. O 22%, Isso aí. medo financeiro. E as pessoas têm mais medo de falar em público e de morrer, e de ficar pobre do que de morrer. Rapaz. 19% só tem medo de morrer. E o restante é os medos comuns, né? Comuns. Ou seja, o medo de falar em público, as pessoas, é o maior medo. 40% das pessoas tem medo de se expressar, tem medo de ser colocado à prova. Se expor, né? Se expor, que é o quê? A timidez, né? Tem muito a ver. E dentro disso, você sabia que sobre comunicação, 7% são as palavras dentro de uma comunicação, igual eu estou fazendo aqui. 7% são palavras. 38% é a entonação. Né? Porque eu posso falar para baixo tímido. E 55% é a expressão. Ou seja, o que eu falo tem menos importância do que a minha expressão. Tanto é que eu posso falar sem falar, né? Por expressão corporal seria, não? Por expressão corporal. Então, baseado nisso, as pessoas são tímidas, né? Mas se você estudar sobre timidez, sobre o medo de se expressar, isso a gente já estudou ao longo da nossa caminhada aí, a gente vai entender que, peraí, não é só o que eu falo, é a forma, o tom que eu falo. Justamente. E a gente tem uma característica que nós viemos de igreja, né? Igreja a gente aprende a entoar a voz, né? E se expressar melhor, né? Mas o que você me diz? Eu sei que você já foi tímido aí na sua decorrência, na sua vida. É uma luta diária. Na verdade, se tratando do medo de falar em público, a gente sempre tem que estar entendido nessa conversa que a gente está falando do segundo medo. Do medo que paralisa. Ah, sim. Do medo que traz à tona a você ficar numa bolha, né? E que te deixa de alcançar coisas novas que, na verdade, era para você ter alcançado, que, na verdade, você deseja alcançá-lo, mas pelo esse medo paralisante, você deixou de alcançar. Então, por exemplo, quando você fala do medo de falar em público, eu até tenho algumas histórias em relação a isso. Para mim, um dos pontos, existem vários fatores causadores de que impede de falar em público, desse medo de falar em público, mas um deles é os pensamentos negativos. Sim. Né? Então, por exemplo, você antes de acontecer, quando você recebe a informação que você tem que falar em público por algum motivo, seja no seu trabalho ou na sua própria família, o medo paralisante a gente nem pode levar também apenas para um lado corporativo.
Às vezes o medo é tão excessivo que quando você sabe que tem que falar diante de uma reunião familiar, você não consegue. E a gente está se tratando aqui sempre falando diante desse medo que você deseja falar. Você quer falar, mas os pensamentos negativos a respeito daquilo te neutraliza. E você não faz nada por isso. Então, qual que é o medo ruim? É o que te paralisa. E qual que é um dos causadores, um dos fatores que causa isso? É os pensamentos negativos. Porque quando você sabe que vai se submeter a isso, você, antes de acontecer, você já começa a pensar um monte de coisa errada. E normalmente o medo excessivo, o medo que paralisa você, é diante de situações que você imagina que nunca aconteceu, que na verdade nem tem possibilidade de acontecer nada. Você sabia que 86% dos nossos medos nunca vai acontecer? Loucos. Olha. Isso é baseado em estudo. Então, olha só, 86% é baseado naquilo que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Então, por exemplo, olha só como é que é as coisas. Então, por exemplo, aí você pensa assim, nossa, eu vou ter que falar lá. Ai, meu Deus, o que vai ser? Não, eu vou cair, as pessoas vão falar mal de mim, as pessoas vão criticar, as pessoas vão rir. O que eu tenho para falar não é o que as pessoas querem ouvir. Eu tenho certeza que eu vou tropeçar, eu tenho certeza que eu vou pagar amigo, eu tenho certeza que as pessoas não vão gostarem. Então, são situações que não aconteceu, dificilmente vai acontecer. Então, por exemplo, esse medo te paralisa ao tal ponto que você acaba levando isso como crença, ou seja, você acredita fielmente que isso é real, que na verdade não é. Cabe nesses 86% aí. Pois é. E te deixa de você estar vivendo uma experiência de repente linda, que foi preparada para você, mas o medo fez com que você não participasse disso. Eu vejo que as pessoas têm medo, por exemplo, de dirigir, né? E para o homem, às vezes, ele é tão automático, né? Dirige é tão automático e eu vejo que a mulher, às vezes, ela tem esse medo, né? De pegar aquele carro enorme e dirigir. É verdade. Mas é tudo por isso, pensamento negativo. Ai, meu Deus, se bater, se acontecer isso, se não sei o quê. Ou seja, a forma que nós pensamos, né? E a maioria das coisas nem vai acontecer. Não vai. E dentro disso, tem também o medo de falar em público, tem aquela cultura, às vezes por criação de pai e mãe, os nossos pais talvez, eu digo no âmbito geral, foi muito bravo, por exemplo, eu tive uma mãe muito brava, não amo minha mãe, mas que ela foi exposta ali de criação, ela me criou, né? Então muito rígida, né? E por outro lado, ela me ensinou muitas coisas, né? Eu sou extremamente organizado por causa disso. Mas ela realmente foi muito dura. E ali gerou o quê? Chegou um momento da minha vida que eu saí dessa timidez, mas isso já é comprovado. Muitas pessoas tímidas adultas foram porque em algum momento um pai, uma mãe, alguma autoridade na sua vida trouxe um bloqueio. Quando a gente fala para o nosso filho assim, não mexe aí, fica quieto, não fala. É incrível. Porque quando é criança a gente fala, fala. Aí ele começa a falar, para de falar. Ou seja... Assim, isso aí é verdade mesmo, porque involuntariamente você está gerando vários bloqueios na criança. Então, tipo assim, normalmente a maioria dos bloqueios que as pessoas têm é justamente de lá de trás, né? Até os 12 anos, né? Até os 12 anos, porque é onde ela está tendo uma infinidade de informações, é onde ela consegue captar mais informações possível, vai tudo aprendendo, e quando você menos espera, você está colocando um monte de coisa ali que na verdade não deveria, né? Então, aí você traz isso, acreditando nisso, que você é tímido, que você é o quê, que você não pode falar, que você não deve falar, que você não vai dar certo. É quando você menos espera, quando chega numa situação adulta que você precisa exercer, onde você consegue ver que você tem um monte de crenças que te traz um transtorno, uma sensação, uma angústia ruim, que é o medo, que te paralisa, né? Um monte de bloqueios emocionais. De bloqueios emocionais. Na verdade, são só bloqueios, né? Então, tipo assim, essa questão de falar em público é terrível. Por que eu citei
a parte de pensamento negativo que tem assim, uma história em relação a isso, né? Por exemplo, eu, um tempo atrás, quando eu trabalhava numa empresa, chegava uma situação, eu trabalhava na vendas, então funcionava assim, né? Quando eu parti para vendas. Se você atingisse uma meta, isso no estado de São Paulo inteiro. Aí os 100 maiores naquela região de São Paulo iam para uma confraternização. Isso acontecia, acho que mensalmente, né? Sim. E quando tinha essa confraternização, você tinha que se expor, falar e agradecer aquela coisa toda, e automaticamente também já era você já tinha ali uma forma de aprendizado, um curso, uma palestra, alguma coisa assim. E quando eu cheguei a atingir essa meta e soube que eu ia participar dessa confraternização, meu Deus do céu. Morreu de medo. Não, eu não queria ir. Literalmente eu não queria ir. Porque o que eu pensava a respeito daquilo, saber que o presidente da empresa vai estar, saber que o vendedor tal que eu ouvi falar que é muito bom, que é formado não sei o que, vai estar também, porque aquele que teve um resultado X e fez isso vai estar lá também. Então, o que vai ser de mim? O que eu vou falar? Eu não sei nada, eu não vou apresentar. Então, tipo assim, eu me paralisava totalmente ali. Sim. E chegava uma situação que, para mim ir, porque eu fui porque era praticamente obrigatório. Eu fui por livre e espontânea pressão, literalmente. Mas eu falava assim, eu vou, mas eu não vou falar nada. Mas como eu não vou, pelo amor de Deus, não vou. Se eu tiver que falar, eu som, não sei aquela coisa toda. Então, por exemplo, por quê? Porque eu criei dentro da minha mente, né, situações que, na verdade, nem tinha condições de acontecer. Nesse caso, o bloqueio não veio a questão de paz ou algum medo. O bloqueio veio de você mesmo. Eu acredito que sim. Ou algum momento você conseguiu lembrar desse... Não, eu não consegui. Já fizeram essa pergunta para mim, até no próprio curso, um dos cursos que eu fiz sobre desenvolvimento pessoal. Eu não consegui me lembrar disso. Porque... Só explicando, pessoal, geralmente um bloqueio vem de uma única situação, um único momento, em que em algum momento alguma autoridade, o pai, mãe, tio, alguma coisa, professor de escola, em algum momento te instalou esse bloqueio. Uhum. Ou ao longo do tempo ali com os pais, mas você não lembra desse momento? Eu não lembro. Eu tenho até que, tipo assim, é como se eu fosse tímido por natureza. Mas, sim, entendi. Eu não lembro do momento que me causou um transtorno, um trauma, especificamente, dizendo que me levou a ter esse tipo de bloqueio mesmo, esse tipo de medo a ponto de me paralisar em situações, principalmente em situações de alta pressão, ou melhor, em situações do que é novo para mim. Né? Então, essa era uma situação nova. Então, antes de chegar a conhecê-lo, eu já desenhava na minha mente de como poderia ser e como que seria as minhas condições ali. Então, isso me paralisava de um modo absurdo. Então, quando acontecia isso, misericórdia. Então, eu fui lá a primeira vez, segunda vez, terceira vez, e sempre do mesmo jeito, né? Então, por exemplo, por isso que eu falo que os pensamentos negativos te faz com que você não viva essas coisas extraordinárias, porque o medo te literalmente paralisa. E esse é um medo ruim, né? É claro que diante de alguma situação específica eu venci isso. Sim. Eu venci. Mas os pensamentos negativos, literalmente, é um dos principais fatores que te neutraliza, que alimenta esse medo paralisante. Então, isso tem que ser eliminado. Né? É uma das principais causas, ao meu ver, para você não falar em público, os pensamentos negativos de como que vai ser quando você for apresentar, quando você for expor de alguma forma alguma coisa, né? E nós que somos pais, né? A gente tem um medo assim, a gente fica preocupado porque o que você falou, o medo, o bloqueio emocional se instala ali na criança, desde novinho até os 12. E a maioria que instala é os pais, né? Então, existe uma preocupação até como pais, né?
Como que não deixar o nosso filho medroso, né, diante da vida, das coisas, né? Tem até o filho, quanto mais arteiro, é bom, mas tem até um limite também, né? Então, você tem essa preocupação ali, porque você é pai de 3, né? Será que você tem medo? Meu Deus, será que eu sou muito duro? Tem, sim. Porque eu sei que seu pai foi duro ali na sua educação, muito boa, aliás. Foi Mas você tem esse medo de ser excessivo com seus filhos? Ou de ser muito... deixar muito solta? Essa preocupação gera, sim. Né? Gera. Então, lembrando sempre, e para quem está acompanhando, a gente está dentro de um contexto aqui daquilo do medo que é ruim. E a gente, no caso eu como pai, você também, é claro, eu tento estar concentrado nessa situação. Né? Por exemplo, não sei se foi ontem ou antes de ontem, que lá perto da minha casa, do lado de baixo, tem uma mata lá e pista seca terrível. Tocaram fogo lá, ou pegou fogo sozinho, não sei. E aí, aquele fogaréu e aquele cheiro ruim, meu filho, nossa pai, fogo, não sei o quê. E naquele momento, a forma de eu comunicar a ele foi eu tentei não despertar um bloqueio ali a respeito daquele assunto. Porque tipo, as pessoas dizem, o fogo é ruim, o fogo te mata, o fogo não sei o quê. E, tipo assim, que a partir do momento ele vai mais ter medo de fogo. Mas, na verdade, não é assim que se comunica. Na verdade, você tem que explicar para ele o porquê do fogo, o cuidado que tem que se ter com o fogo. E você explica, o fogo ele tem serventia, ele é benéfico para isso, mas se você tiver uma ocasião dessa, tem que ter esse cuidado para acontecer isso. Então, ele conhece a questão do fogo, os riscos que tem, mas também ele sabe que é algo que de determinado uso específico é bom. Então, a partir do momento que ele entendeu que o fogo é importante, mas tem que ter esse cuidado. Sim, verdade. Então, a forma que você expressa é igual, por isso que a gente tem que realmente ter muito cuidado em comunicar com os filhos, porque nessa situação que gera uma infinidade de bloqueios que a gente acaba passando para os nossos filhos. A gente pode instalar um bloqueio demais e sem saber, sem perceber. Sem perceber, né? E não é que assim, é difícil, é fácil. Não, é por naturalidade mesmo, né? Sim. A gente instala e a gente vai perceber isso lá na frente, na verdade, quando seu filho estiver maior e ele começa a enfrentar alguns tipos de situações, e aí ele tem que buscar isso para sobressair. Eu lembro do meu filho, a gente foi um dia nós temos uma represa aqui na nossa cidade, né, muito bonita, e tem um lado ali que tem muitos patos, né, solto, né? Eu não sei por qual razão eles estão soltos, mas não sei se você já chegou a ver, e tem muitos patos ali do lado dos skatistas ali. Uhum. E um dia a gente levou lá e ele não tem 2 anos, e o meu filho não tem medo nenhum, né? Eu sei que ainda não foi instalado ali na mente dele, né? E eu não sei se eu sou um pai muito solto, né? E eu também deixo ele. E o pato chegou bem pertinho dele, tem até um vídeo lá no meu Instagram, e ele até conversa com o pato, né? Tipo assim, o pato, ele é inofensivo, né? Mas um pato perto de uma criança é perigoso, né? O pato ali também, aqueles patos estão tudo ali sem alimentar. E eu achei engraçado a cena que o pato chega assim, faz aquele grunhido, né? E o meu filho conversa com ele, né? Fala, bom dia, né? E ali eu fiquei com medinho ali, falei, mas a forma que eu agisse naquele momento, eu podia instalar um medo pro resto da vida. Justamente. E ali eu sou um pai mais solto, né? Então eu deixo, né? Claro, sempre olhando se o pato ia atacar ou não. Sim. Mas eu acho incrível porque as crianças não têm medo nenhum. Outra ocasião, já viu que mulher geralmente tem medo de barata? Mas se você pensar logicamente, a barata é um inseto minúsculo. Tá certo que ela voa, né? Mas é o perigo. Mas se você pensar exclusivamente que
Mas como que esse medo instala na criança? A mãe, a criança quando vê isso é provar, né? Ela vê um bichinho, falando, até biologicamente você pode falar isso, como biólogo, aliás. É uma proteína. Qual que é a referência da criança? Ela vai comer aquele bicho, ela vai pôr na boca. O que a mãe faz ou o pai faz? Meu Deus, barata! Tira. Meu Deus! Ou sobe na cadeira. Ali se instala o medo da barata pro resto da vida da mulher. Né? Isso é medo de pequenos insetos. Sapo, aranha, lagartixa, né? E o homem já não tem esse tipo de medo. Ou seja, mas quem que instalou? A mãe. Um negócio tão insignificante. Né? É isso mesmo. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? De como lidar com isso com os nossos filhos, porque a maioria dos bloqueios emocionais, se tratando dos excessivos, dos que trazem hoje transtorno, é criado na infância, né? É claro que não é que a gente precisa como pais ensinar a criança a não ter medo, não é isso. Não. O medo é totalmente natural, mas o cuidado é que não se crie uma espécie de fobia, né? Sim. Uma sensação de medo pro resto da vida. Então, isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, dentro disso, não fugindo do nosso tema, mas eu me lembro que eu tinha um medo excessivo, assim, que acho que até era fobia de cobra, né? Então, se eu visse um filme, eu estava assistindo e visse um filme, aquilo, eu não dormia à noite, aquilo, eu ficava pensando naquilo. E depois eu comecei a estudar sobre isso, o animal ataca se você mexer com ele. Tudo bem que cobra é peçonhento, é ruim, né? Mas eu comecei a buscar entender isso. E a gente tem aqui na nossa cidade o zoológico, né? Zoológico, Boston. Tem lá o aquário das cobras, tem vários tipos. E eu fui um dia lá, eu nem ia, pra você ter ideia. Eu nem passava ali, né? E eu fui lá um dia e fiquei olhando. Ou seja, a gente tem que respeitar os animais, não provocá-los, né? A cobra não está isolada ali, ela não vai te avançar, né? Quando eu me foquei me foquei em querer dominar isso, tirar esse medo, nunca mais eu tive medo de cobra, né? Não tenho aquela afeição, né? Mas assim, hoje é normal, né? E então nunca mais tive essa fobia, esse medo, assim. Por quê? Porque a gente fui pra cima, eu dominei ele, né? Isso é importante. Entendi a minha dificuldade e fui pra cima. Isso é importante, porque é alguma coisa que te causava um transtorno excessivo em relação a isso. Então, era fobia literalmente, porque você, né, nem no zoológico você entrava olha só. Então você deixava de viver coisas lindas ali dentro, vendo os outros animais e um convívio de repente com a família lá, devido a uma situação que você tinha um bloqueio de lá de trás. Então, eu esqueci de dizer o porquê desse bloqueio. Isso que é importante. Quando eu era novinho, a moça que cuidava de mim, ela falava, tem um bicho debaixo da sua cama. Tem um bicho debaixo da sua cama. E pode parecer loucura ou não, mas eu me lembro de berço. Eu me lembro dessa moça de criancinha, né? De bem pequena. Então, assim, no meu entendimento, eu creio que veio desse momento aí. Justamente. Porque eu nunca morei num sítio, nada. E o que você fez? Esse é a sua ação. Então, você buscou, né, e dominar essa situação. É a mesma coisa lá do falar em público comigo. Quando eu fui a primeira, a segunda, e isso era cobrado diante de mim, terceira vez, e eu nunca contava a minha história ali, como que eu conseguia as vendas, o que eu fazia, e o medo era tão grande que eu cheguei ao ponto de pensar, Joey, que eu pensei assim, rapaz, quando eu chegar perto de atingir a meta, eu vou parar.
Meu Deus, deixar de vender. Vou deixar de vender, eu dou para outro, mas só para quê? Para não ir lá. Só para não ir lá. Então eu falo assim, se eu tivesse se acontecer de novo, e na minha cabeça no outro mês eu falo assim, não vai acontecer, porque não é normal. Não é normal, então não vai acontecer. Mas se acontecer, eu dou para outro. Não vou pegar. Por quê? Por causa do medo que me paralisava, porque eu não queria lá. Da premiação. Na premiação. E era algo extraordinário. Só que era algo, para mim, que eu criei dentro da minha mente que era ruim. Né, que não era para mim. Então, eu lembro quando eu conversava com meu pai, isso quando ele me falou algumas coisas, eu comecei a pensar diferente. Aí, eu expondo a situação para ele, ele falou: filho, você tem que ir lá. Não, não vou, não preciso disso. Não é questão que precisa, porque se essa oportunidade tá sendo aberto para você, porque tem algo lá que tem algo que em você justamente que precisa ser dito. Então aí olha só, eu parei, eu comecei a colocar, porque dentro de mim, na verdade, embora os pensamentos negativos a respeito do que poderia acontecer lá, que na verdade não era verdade, que na verdade não existia, mas o desejo de ser o útil lá, eu tinha lá nos meus sonhos. Né? Sim, sim. Só que o medo me paralisava e não deixava eu avançar para cumprir de repente isso, ou para vivenciar o que eu mais desejava. Então, quando eu comecei a colocar um ponto de interrogação e combater esses pensamentos negativos que neutralizavam totalmente a minha mente, eu comecei a enfrentar isso. Né? E tanto que quando eu ia na quarta vez, você tem uma ideia, eu fiz, se não me engano, 6 vezes, 8 vezes seguido. Isso era difícil acontecer. Né? E eu lembro que na quarta, quinta vez, as pessoas, quando via eu lá, você de novo? Como que é? Como que faz? Eu não falava. Até que eu falava assim, não, as pessoas querem te ouvir. Aí onde eu comecei, peraí, eu tô aqui, eu tô indo lá, então eu preciso dizer alguma coisa. Eu vou ajudar alguém da forma que eu vendo, que é diferente dos outros porque está dando resultado. Sim. Então, olha só, mudou os pensamentos negativos. Então, uma das causas, se tratando do medo excessivo, paralisante, de falar em público, desde que você deseja, você sonha com isso, almeja, mas esse medo impede de dar o próximo passo, então isso tem que ser analisado. E um dos fatores que acontece isso é os pensamentos negativos em relação à situação de exposição que você vai ter. Né? Pois é. E uma coisa também que eu acho que as pessoas têm é a aceitação. Né? Se ela não acredita nela, então ela já vem outro pensamento que você falou aí. O que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão comentar? Né? Vão olhar para minha roupa, vão dar risada, né? E a maioria dessas coisas não vão acontecer. Mas o principal é você acreditar em você, você ter aquilo que você falou, é o que eu sempre trabalho na minha mente também. Se você chegou lá, você tem mérito, você tem alguma coisa, você tem o que dizer, né? Então, e as pessoas também precisam ouvir o Vado dizer ali as técnicas dele, né? Então, eu sempre trabalho isso na minha mente também. Pode parecer que não, né? Mas eu tenho muita pouca timidez hoje e eu até dou risada assim de falar em público, porque quando eu estou exposto a uma situação de vergonha, eu dou risada, porque para mim é novo. Não é arrogância falar isso, não, de maneira alguma. Minha esposa sabe disso. Porque eu acho engraçado ficar com vergonha, porque eu não sei que momento da minha vida eu aliás, eu sei que momento da minha vida eu fui trabalhando isso, e depois nós vamos falar na frente o que virou assim a chave, né? Mas eu era extremamente tímido, eu era assim, o meu pai ele gaguejava, né? Então eu vinha, até se eu ficar nervoso assim, eu vou falar as palavras rápidas, né? Então
foi tudo dominando isso foi tudo treinando, foi tudo aprendendo, né? Eu fui namorar com 19 anos, então eu tinha muita vergonha de chegar numa moça, né? Então o medo mesmo, ele de falar em público, de se expor, ele te neutraliza se você não saber como dominar, saber como, com técnicas, com busca interior, entendendo o porquê desses bloqueios, você deixa de viver as melhores coisas, as melhores oportunidades, as melhores coisas da vida. Esse é o ponto, né? Então, quando você sabe que algo que você acredita impede de você experimentar coisas novas que lá no fundo você gostaria de experimentar, é que tem que ser analisado, né? Então, por exemplo, eu nesse caso aí, quando comecei a perceber diferente e entender que eu estava ali e que eu cabia naquele lugar e eu precisava falar porque alguém precisava de me ouvir Sim. a respeito daquilo, né? Isso eu já comecei a enfrentar, né? Porque um medo, uma definição minha praticamente assim que eu gosto de falar a respeito, um medo é uma semente. E o melhor campo? O melhor, e a terra fértil, o melhor campo é o cérebro, né? É a mente. Então, se você alimentar isso vai crescer de um tanto que vai inundar a sua mente, corpo, alma. Você vai adoecer, você vai paralisar, vai morrer e vai deixar de viver tudo aquilo que você deveria viver. Então, o que a gente tem que fazer? É não deixar espaço vazio para essa semente crescer. Sim. E o medo paralisante é tão terrível que é uma semente que dá em qualquer lugar. Em qualquer circunstância, em qualquer segmento, em qualquer momento, em qualquer vida, seja noite, calor, se você deixar, ela cresce. Né? Então, o que você tem que fazer é justamente cuidar dessa terra para que essa semente não floresça ao ponto de venha deixar germinar e crescer dentro da nossa mente. Né? Porque é bem assim. Dentro desses medos, né, nós vivemos numa sociedade que o medo vem demais, né, psicologicamente. O medo, ele é mais atrativo, até a gente se analisar os principais jornais aí, das 6, né? Se você espremer, sai sangue ali dos jornais, porque é só notícia ruim. Até o Jornal da Nossa Cidade, eu já fiz uma comparação, eu acho que é 8 notícias ruins para uma boa. Nossa. Por quê? Porque propagar o medo entrega muito mais, né? Você vê isso nas fake news, né? As pessoas compartilham assim, sem pesquisar, porque a notícia ruim ali, né? Que vai causar medo, né? Ela se espalha assim, né? Ou seja, e dentro disso, cria-se um medo também, que vem lá de bloqueios emocionais, em algum momento da vida, o medo de se relacionar com pessoas, o medo de amar alguém, o medo de se entregar num novo relacionamento, o medo de se envolver até com pessoas no trabalho ali, medo de ter amigos, né? Tem gente que tem pouquíssimos amigos, porque cria-se um bloqueio emocional de se envolver com pessoas. Eu vou me decepcionar. Tem medo de se decepcionar. Mas a vida ela é feita de decepções, de circunstâncias. Claro que é feita de alegrias também, mas você já chegou a ter esse medo em algum momento da sua vida? O medo de questão do medo de amar é uma das situações que pode inibir a pessoa, né, de avançar nesse termo aí, em experiências vividas, né? De repente apenas assistidas ou ao mesmo exemplos que passou o tempo todo. Às vezes viu os pais ali, por alguma razão não tiveram um casamento feliz, ele acha que não, o casamento não dá certo. Justamente, porque quando ele cresce vendo que
o amor relacionado daquilo que ele vê dos pais não é bom. Não é algo que é algo que não traz bons frutos. Não vê nenhum benefício naquilo, porque ele só tem exemplos ruins, né? Brigas, situações totalmente aterrorizantes, que ele começa a acreditar que aquilo também automaticamente é para ele, porque ele ele tem um exemplo de tipo de amar alguém totalmente oposto do que na verdade é. Sim. Então se cria um bloqueio ali desde pequeno, né? Que embora ele não passou por esse tipo de decepção, isso a gente está falando de pessoas que têm esse bloqueio já do início, por exemplo, vivido dentro de casa. Aí ela se relaciona com alguém, só que a mente dela já tá o medo, já tá o bloqueio emocional. Aí ela fala, mas eu não tenho sorte na vida, eu não tenho... Não sei se já ouviu a expressão, tem o dedo podre pro amor. Mas na verdade a mente dela já entrou num relacionamento já bloqueado, imaginando que não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Então ela fala, já era para ser assim, né? Justamente, porque ela cresceu vendo isso. Então o parâmetro de amar alguém, é claro, levando para o lado conjugal, mas cabe para qualquer sentido, até em termos de amigo, são totalmente não reais, né? O parâmetro que se tem de amor é aquilo que ela vê, maltratos, é algo que se expõe, tortura, abusos. Sim. Então tudo isso acarreta, quando isso você citou, quando alguém chega até procurar a conviver com alguém, né? Não falando que é errado não viver com ninguém, mas quando você deixa de viver com alguém, amar alguém, é uma coisa que você deseja, mas deixa de viver por um medo excessivo que te paralisa devido ao que você viu, acabou acreditando que é aquilo ali, não pode. Pois é. Tem que ser analisado isso daí. Então, por exemplo, uma dos fatores da pessoa querer se expor para alguém, né, seja mulher para o marido ou para o homem para a mulher, ou uma amizade de amigo, qualquer coisa, é justamente por gerar crenças diferentes da essência, literalmente, do amor. Então, por exemplo, quando você, até um tempo atrás, um casal chegando, conversando com a gente por um problema, uma situação diversa que aconteceu, as primeiras palavras que, quando ela foi relatar o ocorrido, ela já falou assim, ela já sabia disso, não ia dar certo mesmo não, porque isso, ou seja, o início de tudo, ela já premeditou aquilo que poderia ser. Já entrou negativo, né? Já entrou se esforçando para que realmente aquilo aconteça. Porque é algo que estava já na mente dela. E na verdade não é isso, né? Então, diante do que ela falou, a gente sabia que o que eles estavam vivendo, na verdade, era decorrente daquilo que ela já acreditava antes. Sim, mesmo de... Já está instalado na mente dela. De acontecer. Então, ou seja, aquilo deixou de ela viver de verdade a essência do que é o amor. Pois, verdade. Então, porque ela não chegou a ser beneficiada por isso, ela não chegou a experimentar, na verdade, porque ela já entrou numa bolha ali, né? Então, um medo paralisante deixa também de nós vivermos a essência do que literalmente é um amor, né? Então, isso você deu uma deixa aí que agora eu tenho que falar. Pode falar. Você falou de viver a essência do amor, né? Nós vivemos uma sociedade que ensina através dos filmes aí de que o amor ele não é uma escolha. O amor acontece, eu me apaixonei, né? Nossa, então o amor ele não é, eu não queria gostar, mas eu gosto, né? E na verdade, se você entender sobre o amor, se você estudar até biblicamente,
Jesus fala para a gente amar os nossos inimigos. Como é que eu vou amar um inimigo? Então é um exemplo de que o amor é uma determinação minha. Então, o quanto eu gosto de você como meu amigo é uma escolha minha. Se você dá mancada comigo, e se eu vou ficar chateado e ficar 6 semanas sem falar com você, é uma escolha minha. Não é, o Vado não gosta dele. Não, mas é uma escolha minha. Então, a gente tem que desmistificar isso daí, né? Biblicamente, a gente entende que o amor, a Bíblia fala, né? Para a gente amar a nossa esposa. Então, que é o amor? Eu deixar o meu gosto de lado, deixar de ser egoísta e amar a mulher que tem o chamado de disse, eu te falei, eu te disse. Esse é o ministério. Esse é o ministério dela. Vai para ver. Né? Eu te falei, eu te disse. Ou seja, o amor, ele não é... O amor é uma escolha, ele não é por acaso. Né? Você escolheu amar a sua esposa. O amor definitivamente é uma decisão que você faz. Na verdade, até uma das coisas que eu disse para uma situação dessas em relação a uma decepção em relação a essa questão de amor, a ponto de dizer que isso não existe, não é para mim, né? Na verdade nunca existiu, não sei o quê. Não. Eu sempre digo, você está dizendo com base de qual amor? Do que você inventou, né? Sim, verdade. Porque se você está dizendo com base do verdadeiro amor, com base de quem realmente é o amor, isso é mentira. Porque quando você tem essa base que é o amor, quem é o amor? Deus. Sim. Na verdade, a gente existe aqui devido porque a gente é fruto de um amor. E isso eu estou falando de lá de trás. A gente foi gerado por amor, porque Deus, a Bíblia fala mesmo que o amor dele é tão imensurável que ele não consegue nem limitar isso. Usa a palavra tal. Sim. A ponto de submeter a morte por se fazer malfeitor culpado por nós. Então, se você tem essa base de amor, se você entende o que é o amor, então você perde o medo. Sim. Porque o amor, na verdade, ele suporta tudo. O amor, ele não maltrata. Então, se você acha que alguém me maltratou, não sei o quê, é isso que é amor? Não, na verdade, nunca existiu. É verdade. Nunca existiu. Porque onde existe amor, tudo se suporta. Tudo suporta. Né? É verdade. E quando você está enraizado nessa verdade, nesse amor verdadeiro, o medo não cabe. Por quê? Porque quando você entende o que é amor de verdade, então antes de qualquer coisa para viver um verdadeiro amor, para você viver ou amar alguém, você tem que entender quem é o amor de verdade. Sim. E por que o amor ele tira o medo? Porque é como você está dentro do amor, então você se sente protegido nesse contexto que se fala. Então, quando você entende o que é amor, aí vem o autoconhecimento, quando você vive o amor, quando você sabe dos benefícios verdadeiros do amor, aí sim você vai estar pronto para amar. Mas dentro disso que você falou, Deus é a expressão do amor. Uou. Deus é o amor. Deus é o amor. Então, se a gente está longe dele, entendendo essa expressão, sim, eu estou, aí começa o medo. Sim. Mas se eu estou próximo dele, afasta-se o medo. Afasta-se o medo. Então, aí esse medo de amar, quando você entende quem você é em Deus e você olha para Deus e entende o amor de Deus, e entende que você é amado de Deus, escolhido por Deus, entende que Deus, o provérbio vai dizer que a esposa foi o Senhor que deu e vice-versa. Quando você olha para a expressão do amor que é Cristo,
tira fora todo medo. Justamente. Uma expressão disso é os filhos. Eu resumi para mim que eu tinha medo, né, de ter o filho ali, o Estevão, porque é muitos desafios, né? Será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou ter condições? Você teve isso? Será que os outros não vão ensinar? E vários medos. Só que na hora que você entende uma expressão do amor de Deus. Fala, então é isso que é amor? Né? Eu tive um pouco, aí você exagerou e teve 3. E tem um amigo nosso que tem 6. Tem 6. Nós vamos trazer aqui um empresário. Você começa a andar com essas pessoas, meu filho, fica esperto, viu? Meu Deus do céu. Você falou isso, eu fiquei preocupado. Nós somos a média de quem nós andamos, a gente se parece financeiramente, o jeito de falar e até de filho. Nossa, eu comecei a ficar preocupado. Mas, ou seja, o filho, e quando o filho vem, você entende mais de amor, você entende o amor de Deus, você entende. E aquele medo que eu tinha, claro que ele tem, mas ele diminui. Aí eu fico com medo assim, bem saudável. Né? Bem o medo é natural. Bem tranquilo, porque você sabe que quando você correr para perto de Jesus, acaba todo o medo e ele cuida do seu filho e ixi, vai. O medo natural, eu entendo, esse é um conceito pessoal meu, quando eu vejo isso, né? Quando tira fora todo o medo, é justamente tudo aquilo que te paralisa. Verdade. É justamente tudo aquilo que te impede de viver algo extraordinário diante do verdadeiro amor. Então, é isso do que se trata. Né? E se você, por exemplo, tem uma situação de quem tem esse tipo de bloqueio de amar e gera um monte de pensamento negativo antes mesmo de acontecer ao conhecer alguém e falar, mas se eu conhecer a pessoa errada, peraí. Então vamos primeiro. Se você conhecer a pessoa errada, então já não está se tratando desse amor que a gente está mencionando aqui. Sim. Então, para eliminar esse medo que te paralisa, primeiro ponto é justamente conhecer quem é o amor, viver esse amor, aplicar esse amor, praticar esse amor. E quando você tiver com esse desejo de se entregar para alguém, conhecer alguém, amar alguém, essa pessoa que você conhecer, qualquer conceito diferente daquilo que você acredita, você não vai dar certo, porque não vai bater. Então, ou seja, quando você conhece o amor de verdade, quando você vive esse amor dentro de você, propriamente dito, você vai em direção da pessoa certa. Porque quando você conhecer aquela pessoa, você vai ver qual que é o parâmetro do amor dela. Ela está enraizada em qual tipo de amor? Sim. Do verdadeiro amor ou não? Se tiver, meu amigo, não vai dar errado. Esquece. Você acabou de enfrentar isso. Isso não vai te paralisar. Porque quando isso se une e isso baseado no verdadeiro amor, principalmente que estou falando de Cristo, vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque... Mas então você quer dizer que aquilo que eu vi, aquilo que eu li não vai acontecer? Isso só quer dizer que o verdadeiro amor, então, só tem coisa boa? Não. É porque os frutos desse amor, a gente pode levar lá para várias coisas, mas o fruto desse amor é totalmente oposto daquilo que você acreditava que era. Sim. A gente acabou de mencionar aqui, o amor é paciente, o amor não maltrata, o amor suporta tudo, ou seja, o amor te ensina a te cultivar da maneira correta os processos da vida. Então, porque você decidiu baseado numa verdade, que é Cristo, que é o verdadeiro amor. Então, por exemplo, quer paralisar, ou melhor, quer neutralizar, ou quer parar com esse medo paralisante que te deixa de viver algo extraordinário em relação ao amor, conheça o que é o amor de verdade. Pois é. Tem uma pessoa que falou assim, eu acho que eu nasci para ficar sozinho. Peraí, vamos pensar nessa frase. Você acha que Deus, que é a expressão, que é o amor em si, ele deixa lá biblicamente que deixará o pai, seu pai e sua mãe,
toda a Bíblia é constituída por família. E a expressão de amor, será que esse Deus só escolheu você? Claro que tem algumas exceções bíblicas. Sim. Escolheu você para ser só? Será que ele escolheu a gente para ter família e você não? Será que esse Deus que é a expressão do amor, que toda a estrutura bíblica é baseada em família, ele não quer que tenha família? Então, assim, é uma frase tão... Aí demonstra que talvez uma falta de conhecimento do amor, conhecimento desse Deus do amor, conhecimento de se aproximar e entender que Deus é Deus de novidade, Deus é Deus de novas oportunidades, Deus é Deus de família, Deus é Deus que vai te dar a expressão do amor dele em forma de filho, né? Olha que coisa incrível. Fala que filho é herança. Né? Então, se ele é amor, ele me deu um pedaço, vamos dizer, um pedaço desse amor para mim cuidar. Olha que coisa incrível. Lembrando que a gente está falando do contexto do amor ruim, né? Sim. Que paralisa. Quando você falou dessa pergunta, você já nota a conotação da pergunta. Ah, eu nasci para ficar sozinho. Na verdade, já é um tipo de reclamação de algo, de repente, que ele não conseguiu, ou de alguma crença negativa a respeito do convívio e para se entregar, na verdade, porque o medo paralisante ele faz isso. Volta no nosso começo da conversa, porque é o bloqueio emocional de uma história passada. Isso. Porque, eu nasci para ficar sozinho. O que ele está dizendo? Pro próprio cérebro. O cérebro é preguiçoso. O que ele quer é não fazer esforço nenhum. Resumidamente, o cérebro ele quer nos proteger da morte. Então ele fala assim, para que eu vou me envolver? Então ele o bloqueio emocional age dessa forma. Justamente. Então, por exemplo, aí ele, como que ele está totalmente paralisado por aquilo, então ele vem pro mundinho dele, eu prefiro ficar aqui mesmo. Não é para mim. Na verdade, no sonho dele, o que ele mais queria era conhecer alguém, ou, ter uma família, ter filhos. Sim. Né? Só que o que paralisa impede de ele fazer isso. Então, por quê? Porque o que ele acredita em relação àquilo é totalmente diferente ou errado ou totalmente inexistente daquilo que realmente faz ele avançar para ter uma família que é baseado, claro, em amor. Então, enfrentar. Sim. Enfrenta. Vai em frente. Conhece. Sabe quem é. Aplica. Vive isso. Pode ter certeza que não vai dar errado. Pois é. Verdade. Baseado nisso, de medo, né? A gente tem que eliminar também o medo de ter relacionamentos, medo de se envolver com pessoas. Eu não digo só a nível conjugal. Mas tem uma frase que as pessoas falam que é assim, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais, né? E pensando nisso, peraí, quando você nasceu, você precisou de um médico, você precisou da sua mãe, você precisou de cuidados, você precisou de uma família. Até para morrer precisa de 6 pessoas para levar o caixão. Então, peraí, você está deixando as suas experiências pessoais ruins, o seu medo ali, algum trauma, deixar de entender que você precisa das pessoas para viver, precisa de pessoas, desse amar as pessoas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje é uma desvalorização em pessoas e uma supervalorização. Nós amamos os animais, está aqui o exemplo que você é biólogo, né? Mas a gente tem que entender que valorizar pessoas, porque a vida, tudo aqui é feito de pessoas. Até aqui atrás tem uma outra pessoa nos ajudando, né? Então, justamente. Isso aí é super importante, porque na verdade é consequência justamente desse medo paralisante, né? O que o medo em excessividade ele causa na nossa mente? Ele fica em inércia. Ele não pensa. Então, você começa a aparecer mais com um tipo de ser humano, ou melhor, você se torna uma pessoa totalmente irracional.
Sim. Porque você está ali, você entra numa bolha. Então, diante desse contexto, eu amo animais, eu sou biólogo, então, estou biólogo, né? Então, isso, para mim, é maravilhoso. Eu falarei aqui 2 noites consecutivas direto sobre animais, que é um mundo que eu estudei e gosto muito. Bacana. Mas quando a essência de você preferir um animal do que uma pessoa é justamente diante do medo de conviver com alguém, aí tem uma coisa errada. Sim. O animal é importante. O ser humano também é. Mas o que não pode trocar é a situação de cada um. O animal é importante aqui, o ser humano aqui. Sim. Mas nenhum substitui o outro. Né? E quando a busca por se relacionar ou conviver ou ter um animal para substituir um ser humano devido a algum bloqueio emocional que teve atrás, simplesmente que você tem medo de alguma coisa porque você imaginou algo ruim, tá errado, não pode. Então, na verdade, é uma consequência justamente de algo que tem que ser analisado, de uma fobia, digamos assim. Sim, né? sim. Então, isso não pode. Legal ter um animal, um cachorrinho top, que eu amo, Sim. seja um gato, um passarinhos ou qualquer animal de estimação, é maravilhoso ter. Eu né? queria ter um Rottweiler? um coelhinho ali pro meu filho, mas a Coelhinho. minha esposa não quer, não. Coelhinho, meu filho gosta de tartaruga, ele gosta bastante dessas coisas. Eu vejo ele mexendo, faz casinha para as formigas, pra você ter uma Que ideia. legal. Eu acho que ele vai ser biólogo também, não sei, ele vai. Então, essa é a situação que a gente tem que analisar aqui, né? Então, tudo que você se apega justamente porque você tem medo de avançar para conviver com alguma coisa nova, porque você tem um monte de coisa que pensa a respeito disso, não pode. Você está dando espaço, você está alimentando o medo, essa semente do medo na sua mente, e não pode fazer isso. Pois é. Muito bom, Vado. E dentro dos medos, você sabia que 98% da população tem medo da pobreza? Eita. Tem medo de ficar pobre, perder tudo. Nós vivemos numa sociedade que instalada tanto medo, né? E mesmo assim o brasileiro ele é muito, vamos dizer, empreendedor, né? Você deve conhecer alguém que tem um trabalho fixo, mas vende alguma coisa ali por catálogo, vende alguma coisa ali, né? Ou vende tudo, né? Tem gente que vende tudo. Só que o brasileiro ele é muito assim, se ele se desenrola, mas talvez ele não se prepara. Hoje é a maior, tem até pesquisa, né? O brasileiro ele é muito se vira nos 30, mas ele não estuda para isso, ele não faz um curso preparatório. Você já deve conhecer um dono de alguma coisa que ele era vendedor, o melhor vendedor, e ele se tornou gerente do local, ou dono de alguma coisa, mas aquele lugar, né? Mas o que nós vamos falar aqui é sobre o medo de tomar a decisão. Peraí, se eu estou vendendo algo, por que eu não vou fazer com excelência e vou fazer isso daqui um negócio, né? Tem um pipoqueiro que ele ganha R$8.000 vendendo pipoca. Então você já imaginou isso? Já sabia disso? A gente tem um amigo, aliás, que ganha. Ele acabou de comprar um carro, falou: meu carro lá. Minha esposa falou: mas ele é o profissional da pipoca aqui da nossa cidade, saiu até no jornal já, né? Que legal. Então ele né? Se a gente falar o nome daquele que as pessoas sabem. Ou seja, um negócio que as pessoas desvalorizam, né? Ele partiu para cima. Você teve medo de tomar a decisão? Porque a nossa faculdade ensina o quê? Ela forma professores, né? A faculdade, até os próprios professores falam: quando você se formar, vem dar aula, viu? Então ali na faculdade você já vai sendo criado a fazer pós, e tanto é que dificilmente você entra na faculdade sem pós hoje. E você tem que fazer o mestrado. Sim. E o doutorado. E há uma glamorização nisso. Eu tenho doutorado, pós e tal. E, por exemplo, na minha área, tem gente que nunca... Eu sou arquiteto. Tem gente que nunca fez uma obra, né? Então, mas ele é doutorado. Ou seja, a faculdade nos ensina
a ser professores. Não nos ensina a vender, não nos ensina, não tem curso de oratória, não tem curso de apresentação, não tem curso dessas de vendas, né? Ou seja, nesse meio todo, eu sei que você já deu aula, né? Quando você se formou. Você teve medo de tomar essa decisão? Peraí, eu vou ser professor, vou ser empresário, como que foi esse? Foi tudo que, assim, ir pro lado do empreendedorismo é uma coisa que eu pensei de início, né? Eu sempre Mas quando você começou, que momento? Depois que você se formou? Sim, depois que eu me formei. Ah, tá. Eu sempre quis ser professor. Então, eu acabei dando aula. E só que quando eu comecei a estudar ciências biológicas, né, a biologia, eu comecei a entender ali uma infinidade de profissões que poderia ser trabalhar diferente de professor. Então, aí, os meus olhos começaram a enxergar um pouco diferente. Ah, que legal. Comecei a me apegar a algumas coisas, enxergar possibilidades disso, né? E desde então, já quando eu comecei a ficar perto da minha conclusão da graduação, a minha direção já foi em busca de trabalhar na área de pesquisa. Entendi. Né? Na área de pesquisa. E isso fui trabalhando, né? Eu dei aula, mas depois já fui trabalhar na área analítica, né? No caso, especialização de tratamento de água. Então, diante disso, aí que eu comecei a entender a questão do empreendedorismo, tomar a decisão de ter o próprio negócio, né? Você queria, quando você começou a dar aula lá, ser professor por causa da estabilidade? Justamente, porque é o seguinte, uma das coisas que nós temos sobre não empreender é justamente a instabilidade que se tem. Sim. Né? Então, por exemplo, o que eu olhava para ser professor? Eu só olhava pelo contexto de quê? De estabilidade. Eu vou estudar, vou me formar, vou fazer um concurso, vou ficar ali. Então, eu pensava literalmente nisso. Né? Então, o medo de empreender gera totalmente o oposto, é totalmente instável. Né? Porque eu costumo dizer que todo dia, na verdade, que um empreendedor não tem tempo para preguiça, né? Verdade. Não tem tempo, seja num momento de desfrute, um momento de aprendizado, um momento de estudo, mas o que não pode ter ali é preguiça, porque qualquer momento diferente é uma oportunidade nova, e você não pode perder, porque é justamente isso, o empreendedor ele tem que estar ligado sempre, né? Porque é instável. Então, por isso que às vezes a pessoa, você deve ter passado por isso já, que as pessoas chamam de, nossa, você é louco. E quando chama isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O empreendedor, isso é... Então, porque... Só fazendo um adendo, eu lembro que eu trabalhava numa empresa, 12 anos, né? Eu era desenhista, na época que tinha poucos, o meu salário era ótimo, assim, né? Era fora da comum. 12 anos na empresa ali, e um dia eu decidi sair. Até para trabalhar numa empresa lá e ser vendedor. E o que me falaram? Você tá louco. E claro que naquela época lá, você fica meio com medo. Sim. Mas hoje, quando a gente ouve essa palavra, opa, tem coisa boa aí. É justamente isso. Então, ó o que você disse, né? Você, quando tomou essa decisão, você teve medo, mas o medo deixou de fazer você tomar a decisão? Não, você tomou. Então, para quem quer empreender, né, não espera ter a ausência do medo. Eu costumo dizer que... Mas, ó, dentro disso eu tive fé. Você é louco. Aí é outro nível. Aí eu costumo dizer o seguinte, ó, se você quer tomar uma decisão para tudo, mas dentro do contexto que a gente está falando sobre para quem quer empreender de verdade, né? Para quem quer empreender, ele está falando disso. Não espera a ausência do medo. Não espera estar totalmente seguro de tudo. Coloca o medo no bolso e vai. Se você tem convicção,
Se você tem convicção daquilo, se você buscou direção, e aí dentro do meu conceito de vida, daquilo que eu acredito, do nosso meio de viver, de decidir as coisas, você buscou a Deus. Deus está dando direção, pode ir. Pega o medo, põe no bolso. Coloca no bolso e vai. Então, o empreendedor é isso. Porque, não, eu preciso criar uma estabilidade primeiro. Não, você nunca vai ter. O risco, por isso que quando as pessoas falaram, você é louco, é mesmo, porque você está trocando, saindo da conformidade ou do conforto, indo para uma situação totalmente nova, que você vai ter que carregar essas mangas para fazer acontecer. Sim. Então, esse é o medo das pessoas empreender, porque como que vai ser? Eu vou ter que fazer aquilo com outro. É claro que você tem que saber do que você vai fazer. Sim. Né? Você precisa... Só que você está enxergando só um pedaço da trajetória. Justamente. Aliás, eu acho que se a gente soubesse o que é empreender, talvez a gente nem teria entrado. Porque os desafios, eu comparo até a um filho. O filho ele é anti-procrastinação, porque ele chora, você tem que ir atender. Ele está com fome. Dá para pensar depois do pulo. E quando ele está com fome, né? Eu tenho um mini Teodoro em casa. Não dá para negociar, né? Você tem que... Você tem 4, né? Sim, é verdade, você tem 2. É doido. Nossa, meu Deus do céu. Mas é isso mesmo. Então, não dá para você pensar no depois. Então, o empreendedorismo é muito isso, né? Você tem que estar aceso a todo momento, né? Você tem que... Tudo ali parte de você. Então, o medo das maioria das pessoas que querem, que sonham, que tem até um projeto nessa área e não executa, é um medo, é a instabilidade. É aquilo que paralisa, né? Então, você falou uma palavra maravilhosa de 2 letras só, que a gente vai falar depois, mas esse é por onde você tem que ser impulsionado, né? Tem que ter ousadia mesmo, acreditar, que é justamente ao contrário do medo. O medo faz você não acreditar que vai dar certo. Na verdade, um medo paralisante, ou aquilo que já virou uma fobia, algo que está te trazendo mal, ele faz justamente ao contrário do que tem que ser. Ele faz você acreditar que não vai ter expectativa nenhuma, que nada vai dar certo, que tudo vai dar errado, mesmo antes de começar. Então, essa instabilidade, esse medo excessivo, o que te paralisa, instabilidade, barra muita gente de começar, de repente, aquilo que foi literalmente designado por Deus até para ele viver, aquilo que está preparado de repente para ele, aquilo que Deus deu um sonho para ele, executa isso, que é aqui que eu quero que você esteja. É como se Deus quisesse te dar um presente e se a pessoa não for perspicaz, ela fala, não, deixa eu ficar aqui com medo aqui, quietinho aqui. Eu lembrei de alguma coisa, de um momento agora, sobre a palavra louco. Quando eu saí dessa empresa, né, de 12 anos, fui para uma outra, e empresa muito boa, cresci muito, só chegou um momento que eu não... Trabalhava demais ali, trabalhava muito, e eu não tinha feito faculdade ainda. Né? Eu fiz faculdade um pouco tarde. E eu falei, não, preciso... Porque eu comecei a ouvir assim, falei, vou ficar para sempre aqui. Eu comecei a ver, falei, não, preciso fazer alguma coisa. E eu decidi fazer arquitetura, não tinha condições, Deus abriu as portas ali do financiamento e tal. E aí quando eu fui sair, alguém falou, você é louco, você tá louco. Sair desse emprego, porque ele era vendedor, era estável, já tinha dominado ali o que eu fazia, né? E aí saí para fazer faculdade, saí dessa empresa e tal, penei, pra falar a verdade. A pergunta que eu te faço. Isso faz o quê? Uns 3 anos que eu me formei. Então 5 com 3, 8 anos atrás. Aonde Deus me levou, com toda humildade. Claro.
E onde essas pessoas estão? Sim. Essas pessoas estão no mesmo lugar. Justamente. Mesmo ali, no mesmo lugar. Eu não estou dizendo que o empreender não é para todos, né? Eu já entendi isso há muito tempo atrás, né? A gente quer que todos se deem bem na vida, mas assim, não é para todos, né? Mas a gente está falando do medo. Para quem quer. Justamente. O medo, às vezes a pessoa, como que eu vou, se eu sair daqui, para onde eu vou? Gente, nós temos aqui, por exemplo, uma cidade de mar de oportunidades. Nós temos essa crise nos revelou uma chuva de oportunidades, né? Um rio de oportunidades. Essa crise mesmo, para mim, eu saí, sei lá, de muito menos, estava negativa a minha vida e o que eu tenho vivido hoje, tive medo demais, todo dia, né? Eu trabalho numa área de agência digital, né? De cuidar de sonhos de pessoas ali, de cuidar de uma loja propriamente, mas eu tenho medo, né? Só que eu tenho um lema, eu pego e depois eu vou ver como é que faz. Mas é assim mesmo. Né? Mas medo, né? A minha esposa fala, você não tem medo? Tem, mas talvez eu não transpareça, mas a gente pega o medo, né? Igual você falou. É isso aí. Põe no bolso e bora. É justamente, porque esse medo natural, ele te dá o ponto de decisão. Aí você, quando tem domínio sobre aquilo, você decide o que vai fazer. A gente está falando das pessoas que querem empreender e são paralisadas por algum tipo de crença que foi instalada na mente. Nossa. Né? E que não faz essa pessoa prosseguir para viver aquilo que ela já tem guardado e colocar em prática. Então a gente está falando dessas pessoas. Então, perca o medo, instabilidade vai existir, é normal, mas não deixe de viver aquilo que você sonhou, que na verdade Deus já preparou para você por causa de alguma coisa que te paralisa, por achar que vai dar tudo errado ou por alguma coisa que você acha que não é para você, não. Sonhou? Você tem um projeto na mão? Vai, executa, que é para você viver sim. Tem uma frase, hoje tudo que fala na internet não dá para acreditar 100%, mas segundo o Superman que falou, o ator, a instabilidade é matadora de sonhos. Estabilidade é matadora de sonhos. E você falando aí, eu me veio à mente, que eu acho que dá pra gente entrar lá, como que vence esse medo? O que me fez empreender? O que me fez mudar a minha mente? Aliás, eu sempre vendia juju ali nos 12 anos, sempre trabalhei paralelamente ali, vendi consórcio, vendi produtos de empresas de multinível e tal, que a vendas também ela ajuda demais, né? Vendas, demais, a gente fala de vendas aqui. Mas o que me deu assim, foi ler livros, né? E eu gosto muito do autor do Flávio Augusto, né? Li todos dele, né? O jeito que ele fala, ele é um vencedor nato, né? E ele tem uma frase, que essa frase, quando instalou na minha mente, que ele estava a história dele é muito bonita, né? Ele veio do subúrbio do Rio, pobre, tal. Pobre mesmo, assim, mediano. E tal, ele criou o império ali de empresas e tal. E chegou no momento dele, ele vendeu a empresa tal, ele não sabia o que fazer, ele decidiu comprar um time de futebol. Nos Estados Unidos isso é possível, né? Você comprar um time e levar aquele time para a maior liga lá dos Estados Unidos. Então ele comprou o Orlando City. Só que assim, chegou um momento que, poxa, eu vou comprar um time de futebol. Só que ele é o que você falou, tem medo? Sim. Só que ele estudou o mercado, ele começou a perceber que lá nos Estados Unidos é comum levar os filhos para o futebol. Isso assim, 20 vezes por ano, né? Aqui no Brasil mudou muito essa cultura. E ele fez um estudo e ele falou, peraí, será que eu compro esses? Só que lá você compra assim, com 20 acionistas. Eu tenho loja de inglês, curso de inglês. Eu vou comprar um estádio de futebol, um time de futebol. Time de futebol. E o Orlando City era o time da cidade. Sim. Tipo um time.
E aí a esposa dele, ele falou uma frase assim: se eu perder, se não der certo, o que eu tenho a perder? E eu fiz essa pergunta para mim. Se a gente não avançar, o que você tem a perder? Ah, tá certo, tem a perder, tal, mas você não chegou até aqui? Assim, se não desse certo o time, tá, perdi milhões, mas ele não conquistou milhões do nada. Então essa frase, quando instalou na minha mente, assim, o que eu tenho a perder? Eu sempre tomei, quando chega na decisão, que o livro chama ponto de inflexão, que é algoritmo matemático lá. Quando chega esse momento da nossa vida, que tem um medo, né? E agora? Será que eu tomo essa decisão? Que o que eu vou perder? O meu sonho era entrar numa empresa aqui grande, né? Você acompanhou aqui, né? E eu demorei 7 anos para entrar nessa empresa. Por isso que eu falo, tudo é possível. Sim. Tudo que você quer é possível. Sim. Eu demorei 7 anos para entrar nessa empresa. E quando eu entrei, eu falei, não era isso, né? Que a gente erra. E quando eu fui sair de a empresa que eu queria, já formado, né? Eu também não tinha perspectiva do futuro. Não saí já para empreender ali, vou sair para ser o cara ali. Não, eu saí para empreender para mim, fazer os meus projetos. Mas qual foi a frase que eu disse? O que eu tenho a perder? O que tem a perder? Se eu não cheguei até aqui? Um dos pontos que você enfrenta o medo, né, é uma coisa que eu sempre digo, né? Diante de uma situação nova, a gente não perde. Para não alimentar esse pensamento de medo paralisante, eu digo o seguinte: a gente aprende ou ganha. Sim. Se você ganha, de qualquer forma você está aprendendo, mas ganhou. Se você não ganhou, você aprendeu. Então, desde quando isso é real? É real ao ponto que você consegue avançar. É real ao ponto que o medo não te paralisa para tentar ou testar ou ir em direção às coisas novas. Sim. Então, um dos pontos que faz você vencer o medo é justamente isso. É ações positivas em relação ao enfrentamento daquela situação. Por exemplo, você falou de livros. São ferramentas que te contribuem para você vencer o medo diante daquilo que você quer, daquilo que você almeja. Você está falando aí, só para continuar seu raciocínio, que a gente não perde, né? Ou a gente, como que é? Aprende. Eu fiz 2 anos de engenharia, né? E na época que engenharia era caro. E alguém falou assim, nossa, mas você perdeu. Eu falei, não. Eu paguei 2 anos para ter certeza que eu não me dou bem na engenharia, né? Você se arrepende? Não, pelo contrário, eu tenho certeza, porque eu vim do segmento ali, era tudo para ser engenheiro, né? Tudo. E não, falei, não, isso eu não me adapto, então eu fui para cá. Então eu nunca tive esse sentimento, nossa, eu perdi, se eu tivesse investido, não, tenho certeza. O que acontece? Tem pessoas que estão insatisfeitas lá com o seu trabalho, e ela fala assim, nossa, queria comprar um curso, mas tenho medo. Gente, mas é só um curso. Você não vai você não vai casar. Você não vai comprar um carro, mas tenho medo. Tudo bem, carro é mais complicado, mas você entendeu o exemplo? Sim, mas, claro. eu tenho medo. Vai com medo. Compra. Às vezes, esse medo, por exemplo, essa pessoa comprou o curso? Não sei se é tão. Olha só. Por que ela se interessou pelo curso? Começa aí, Joy. Por que ela se interessou por isso? Porque quando ela percebeu o conteúdo do curso, a mente dela já foi lá longe do quanto aquilo vai ser bom para ela. Ela já se viu, de repente, após a conclusão do curso, executando aquilo, quanto que isso é bom. Ela já sonhou com aquilo. Então, por exemplo, o que fez ela se interessar pelo curso é alguma coisa que ajudaria muito. Já começa por aí.
Agora, o que impediu de ela comprar o curso? E nem vamos falar no contexto de finanças. Porque, por exemplo, R$1.000 para um curso é caro, mas R$2.000 para o celular é super barato. Então, essa questão. Então, a gente não está tendo essa questão. A gente tendo a questão dentro da possibilidade que tem de se comprar o curso. O que fez ela não comprar o curso é justamente um medo que se instalou do risco que ela vai correr. Aí gera um monte de coisa. Então, olha só como as oportunidades vêm. E o que a gente tem que fazer é o que? Dominar esse medo paralisante que deixa de nós praticarmos ou vencermos ou conquistarmos coisa extraordinária que tem para nós. Eu lembrei de uma coisa que você falou domingo sobre o acesso. Sim. E o que impede, às vezes, de você acessar? É o medo. Porque você tem que se expor. Você tem que ir, você tem que defender alguma coisa, você tem que estar lá, você tem que fazer, você tem que se mexer. Aí você cria um monte de pensamentos negativos a respeito daquilo e você acaba ficando naquilo lá. Aí te impede. É o curso. Sim. O que fez a pessoa ter... Você acha que essa pessoa, será que ela pensa quantas coisas novas que ela ia ter acesso após o conhecimento que ela ia ter através daquele curso? Você falou um negócio que eu estou vivendo o que eu tenho vivido hoje. Estou, né, como agência digital, gestor de tráfego. O que eu tenho vivido hoje é porque eu comprei um curso de R$697. Olha aí. Olha o preço insignificante. Na época, nossa, a minha esposa falou, mas será? Né? Que é normal. Sim. Até eu vou me metendo num... Eu me lembro que eu vi o curso, e você sabe que tem uma estatística, que volta no que eu falei, que o brasileiro ele não se prepara. Que 80% das pessoas não terminam o curso. Qualquer curso. Eles compram o curso e não terminam. Por quê? Porque dá trabalho empreender, dá trabalho se preparar. E eu comprei um curso, eu lembro que eu assisti o curso, Vado, e não entendia nada. Aquele cara falando lá, e eu tenho esse curso até hoje. Hoje é muito ridículo o que esse primeiro curso mudou a minha vida. Né? Medo, claro, a todo momento, né? Cada cliente, cada situação nova, dá medo, mas é o que você falou. Pega o medo, põe no bolso e vamos para cima, né? Vai embora. Mas como que nós vencemos? Como que eu venci? Através dos livros. São ferramentas. Como que ler? Eu penso o seguinte, tem um livro que eu li lá do Como Fazer Amigos, foi feito há 50 anos atrás. O cara estuda lá 20 anos de pesquisa. Tem um livro chamado Napoleão Hill, que é 16 Leis do Triunfo, né? O cara pesquisou os homens mais ricos do mundo durante 20 anos. Aí ele condensa num livro, aí você paga R$50 numa sabedoria de 20 anos. Olha só. Aí, através do que mais? Você fez muito treinamento de vendas, né? Fiz. E treinamento de oratória. Oratória, vendas. Cheguei a fazer curso de desenvolvimento pessoal, né? Então, assim, são tudo é ferramenta, porque eu queria chegar em algum lugar e eu sabia o que me impedia. O que eu fiz? Eu enfrentei. Então, todas essas ferramentas que poderiam estar ao meu alcance, que eu sabia que poderia contribuir para de fato viver ou ter um propósito de vida naquilo que eu acredito que era para mim, e eu fiz com muito medo. Sim. Eu lutei por isso, eu não parei. Então, diante de todas essas situações, essas ferramentas, né, são fundamentais para que a gente vença esse medo paralisante que deixa a gente de viver coisas lindas, né? E, por exemplo, uma das coisas que eu sempre digo, e isso a todo modo, né, é não
trazer frustrações do passado para as coisas presentes e futuras. Sim. E a gente... O amor em pessoa... que lindo. Ele faz isso com nós, né? Ele a ponto de dizer, ó, a partir do momento que você acreditar em mim, crer em mim, me aceitar e fazer com que eu tome a direção da sua vida, eu apago tudo. Sim. O seu passado não me importa. O que você fez errado, esse peso, eu não estou me importando com isso. O importante é daqui para frente. É do que nós vamos viver juntos. Então, o que nós temos que fazer diante do próprio Deus nos ensinou isso? Quer vencer o medo? Seja de falar em público, de repente você tem um livro na sua mente. Sim. De repente você tem uma palestra com temas, uma série de palestra e está guardado na sua mente, mas o medo te paralisa. De repente você anseia por amar alguém, mas o medo te paralisa. De repente você sonha, tem um projeto já em mão, escrito, guardado, arquivado de um produto que Deus te deu a ideia, mas ainda não foi feito porque o medo te paralisa. Sim. Porque de repente você ouviu coisas passadas, bloqueios emocionais da infância, da adolescência, ou algo que você viu, acreditou e acha que aquilo faz parte da sua vida. Não. Tira isso. Não traz essas frustrações do passado para o presente, não. Começa agora. Enfrenta do zero. Coloca essas coisas guardadinhas, arquivadinhas no bolso e vamos para cima. E às vezes o ambiente que ela está, né? Às vezes o ciclo de amigos. Ciclo de amigos. Isso trava. Nossa. Ali é tudo. Ali trava os sonhos dela. Às vezes, igual você falou. Ela podia estar lá na frente e estar aqui, às vezes, por causa do núcleo, né? De convívio ali, né? Isso é poderoso. Eu sou bastante privilegiado nessa questão, né? Porque Deus colocou, e é claro, diante do discernimento que Deus nos dá, meus amigos, eu procuro estar perto de pessoas que literalmente são vencedoras. Sim. Não estou dizendo do ponto financeiro até, que a gente às vezes denomina-se somente aqueles que são ricos, são vencedores. Não, eu estou falando da mente vencedora, do comportamento de vencedor, da história que a pessoa tem vencedora, seja no âmbito familiar, seja no âmbito de empreendedorismo, seja no âmbito de qualquer outra coisa. Mas eu quero estar rodeado dessas pessoas. E os meus amigos, se eu falar de todos aqui, são todas pessoas que quando eu estou, eu faço mais perguntas do que eu converso. Sim, sim. Porque a todo momento essas pessoas têm alguma coisa que me acrescenta, porque elas são vencedoras. Uma é empresária, o outro é atleta, o outro é teólogo, o outro é empreendedor, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro é comunicativo, o outro não sei o quê. Então, ou seja, isso remete a quê? A levar você para cima. Sim. Então, ou seja, o que eu estou fazendo? Eu não estou deixando espaço vazio para essa semente, que é o medo. Sim. Eu estou ocupando tudo que eu vejo que contribui para o meu desenvolvimento, tudo aquilo que contribui para viver de fato o propósito que eu tenho na minha vida, eu vou embora, eu fico lá, eu estou no meio. É o que você falou. O meio que você convive, isso tem que ser selecionado. Sim. Isso é poderoso. Você não tem nem como, se você andar com pessoas, igual você falou, vencedoras, isso te puxa, você vai se sentir incomodado. Ou duas uma. Ou você vai sair do meio, ou você vai pra cima, né? Ou você vai começar também ali, como é que faz, como é que... E esse medo, você vai olhando que essas pessoas venceram os medos. Medo em várias áreas ali. Justamente. Né? O que você falou é muito top. Estar no meio de pessoas vencedoras. Por que elas são vencedoras? Porque venceram alguma coisa. E
E venceram todos os medos. O medo lá de falar em público, o medo de amar, o medo de empreender, né? Isso aí. E todos os seus bloqueios emocionais estão sendo tratados ali. E por quê? Porque são pessoas que já chegaram lá, já estão com a mente lá, né? Então, aliás, estão em constante evolução. E é necessário, eu creio, Vado, que acreditar, né? Ter fé. Nossa. Eu estava falando, lembrei da história de Moisés, da Bíblia. Ele tinha tudo para ser assim. Ele foi rejeitado quando criança, né? Ele ia ser não foi rejeitado, ele foi abandonado ali, né? Ele ia ser morto, né? Aí ele foi criado por no meio de outra família ali e tal. Ele tinha dificuldade da fala, né? E esse homem é escolhido por Deus para liderar um povo. E esse homem, tem vários momentos da Bíblia, você vai ver circunstâncias de medo. Mas esse homem chegou numa ousadia que ele falou: Deus, eu quero te ver. E é impossível ver a Deus, né? Então Deus se manifesta a Deus a ele. Mas ali, se você vê a história, chegou um momento que ele estava de frente para o mar ali. E os soldados vindo atrás dele. Imagina o medo desse homem. Um homem. Eu vejo a capacidade de como uma pessoa... E, na verdade, sempre mais um, né? Remete a nós, remete a tudo na vida. Você pensar, tem um com o outro, tem um e outro, ou dois. Dois loucos na vida, na história, muda a história. Então, se você vê, Moisés teve muito medo, né? Em várias circunstâncias. Mas, ele venceu todos os medos e liderou o povo de Deus, né? Levou o povo para a terra prometida. Então... É extraordinário pensar como que nós temos que usar o gatilho da fé na nossa vida. A fé, de forma resumida, diante de tudo que nós falamos aí, a fé, para mim, assim, é o antídoto do medo, né? A fé é totalmente o oposto desse medo paralisante, né? O medo paralisante, ele faz você não enxergar perspectiva nenhuma. O medo paralisante, ele não te dá certeza de nada. O medo paralisante, ele te deixa totalmente inseguro de tudo. O medo paralisante, ele deixa de você viver novidades de vida a todo instante. A fé é totalmente diferente. A fé, a Bíblia fala que, na verdade, é a certeza daquilo que nós esperamos. O oposto do medo. E ainda mais, a fé é a prova das coisas que nós não vemos. Ou seja, o que um medo paralisante te traz para trás, a fé, ele te leva para cima. Você falou de Moisés, eu fico imaginando, sabe quem? Noé. Outro que eu lembrei também. O cara construiu um barco, um navio. E numa época que Deus não falava. Deus vai lá e fala com ele. Peraí. Literalmente ousadia. Não chovia naquela época. Só levantava um... Então ele acreditou em algo que ele nunca tinha visto. Nem viu. Ele ouviu algo, acreditou e foi para cima. Saiu do comodismo daquilo do que estava vivendo. Vamos fazer, mas por quê? Porque Deus falou comigo. É como? E as pessoas? Que vai chover? Que chuva? As pessoas nem sabiam o que era isso. Sim. Que é isso? O que é chuva? As pessoas zombavam dele, né? As pessoas zombavam dele. Então, ou seja, se ele dá ouvido para que esse tipo as acusações, a zombaria, alimentasse esse medo dele, ele paralisasse, não, isso aí não é para mim, não. Usa outros meios. Não, eu quero viver essa experiência. Sim. Eu quero ver o que tem lá. Então, ele acreditou. Então, a fé é totalmente o oposto. Tanto é que se você... Porque a fé é o antídoto do medo paralisante, porque, por exemplo, o medo deixa de você acreditar
deixa de você acreditar justamente em coisas que não se vê. Por exemplo, e a fé é totalmente ao contrário. É verdade. A Bíblia diz que sem fé não existe possibilidade nenhuma de você acreditar em Deus. Por quê? Como que você vai acreditar numa coisa que você não vê? O medo faz isso. Então, por isso que quando a Bíblia diz, dentro do contexto, que o amor tira todo medo. Fora todo medo. É justamente disso. Porque quando você acredita nesse contexto do amor em que é Cristo Jesus, você está acreditando naquilo que realmente você não vê, está acreditando em coisas sobrenaturais. E justamente o que te leva. Então, para mim, a fé é totalmente ao oposto desse medo. E, na verdade, a fé é o que pode trazer resultado para você vencer o medo. Verdade. Então, é isso. Para mim, em definitivo, se a gente se resumir, se apegar na fé, acreditar em Cristo, que e por intermédio dele, colocando a fé em ação, pode ter certeza que esses bloqueios emocionais que te paralisam, essas crenças erradas que te paralisam, todas vão cair por terra, na verdade. Todas vão deixar de inundar a sua mente com coisas erradas, porque você vai começar a entender e ver e criar expectativa realmente que tenha algo extraordinário para você viver lá na frente. Mesmo que você não veja hoje, mas você terá certeza que isso vai chegar e você vai viver. Vado, você falou uma história muito, muito bonita, mas baseado nisso, por exemplo, eu tive um contexto de família muito ruim, né? O meu pai, ele foi morador de rua, tal, né? Nunca tive pai presente ali, né? Tive padrasto. E eu tinha duas escolhas, né? Ou eu acreditava que podia ter uma família ou seguir os meus passos do meu pai. Porém, quando eu cheguei próximo do amor, que é Deus, que é Cristo, Ele me deu toda a paternidade que eu precisava, Ele cuidou de mim, tirou fora todo o medo e me deu tudo aquilo que eu não acreditava pela fé, né? Tudo aquilo que, aliás, não acreditava, tudo aquilo que não tinha perspectiva na minha vida, porque a minha família veio de contexto ruim, mas quando eu cheguei perto do amor de Deus, perto de Cristo, Ele falou assim, não, eu tenho para você uma nova história. E Ele me deu tudo isso que eu sempre pedi, que é família, amigos, filho, né? Hoje a gente tem uma família maravilhosa. Eu olho assim, a minha família é impressionante. Como que estar próximo de Deus, e não é moeda de troca, muito pelo contrário, é pela graça e misericórdia dEle. Se aproximando próximo do amor, você vai ter fé e as coisas começam a acontecer. E quantas coisas têm acontecido na nossa vida? É algo extraordinário, de verdade. E isso é para todos. Sim. Né? O que precisa é se posicionar. Né? É você conhecer, entender aonde que você precisa ressignificar. Tirar todos os bloqueios, justamente, medos. Encontrar a base certa. Encontrar, de fato, quem pode transformar o que você acha que é tristeza para a vida toda, transformar em alegria. Pois é. Encontrou isso, meu amigo? Pois é. A sua vida, o pensamento está baseado em Cristo, que é a rocha, daí para frente. O Pablo Marçal fala, né, que a gente tem que ter nojo do bloqueio, e é verdade. Porque o bloqueio nos impede de viver o melhor de Deus. Justamente. Impede de viver aquilo que Deus tem de propósito na nossa vida. A gente tem que levantar e falar, não. Sabe por quê? Eu tava. Nossa, meu Deus. Ó. Tem um versículo que eu sou ruim de memória, mas você falando sobre isso aí agora, que impede de viver, aí traz a sensação de ir ao encontro de alguém. E olha só como é que conquistar as coisas, se tratando da base de Cristo mesmo,
Tem um versículo que fala assim, que é vinde a mim, né? Vós que estáis cansados e oprimidos. Tá. Olha só, a pessoa está cansada diante desse versículo. A pessoa está desgastada diante desse versículo. Mas ele não está dizendo, eu vou até você. Vinde a mim. Mesmo cansada, ela tem que se movimentar. Tem que se movimentar. Sim. Ou seja, entra no contexto dessa frase que você acabou de dizer aí. O que o bloqueio emocional, os bloqueios que você tem a respeito do medo faz? Uma inércia. Não, peraí. Por que ele tira? O medo bloqueia, né? Bloqueia. Porque fica ali. Ação. Justamente. Então, por isso que a gente disse, você veio dizendo isso desde o início, quando a gente entrou aqui, disse que as ações positivas do enfrentamento do medo paralisante. Sim. É mesmo cansado, mesmo doendo, mesmo achando que com medo de qualquer coisa, mesmo com dúvida ou sei lá, mas vai até ele. De que forma? Cansado? É, cansado. Machucado? É, machucado. Você indo até lá, todo esse medo, essas doenças, essas coisas ruins, vai caindo, aí você começa, literalmente, viver de fato que aquilo que é para você viver. Maravilhoso. Que top. Que top. É isso? É isso aí. Você gostou? Nossa, foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Eu quero te fazer uma pergunta e pôr na fogueira. Eu venci o medo. É isso que eu ia te perguntar. Você tem algum medo ainda hoje? Natural, sim. Mas o que me paralisava a ponto de dar incerteza de tudo que eu posso ter acesso, isso foi quebrado. Né? Ai, que top. E eu venho tratando isso dia após dia. Né? Entendi. Então, hoje, a gota de ousadia, coragem, ela está sendo diariamente inserida na minha vida. Que legal. Que e legal. Deus tem me ajudado bastante nisso. Que legal, demais. Bom, é isso. Foi demais. Eu gostei. Só para encerrar, então, como vencer o medo? Através de livros, treinamentos, né? Faz treinamento. Experimenta vender algo. Eu não quero estender sobre esse assunto, mas eu fiz uma prospecção uma vez, pouco tempo agora na crise, 70 lugares, 70 imobiliários, né? No último dia, claro, é sempre no último dia, uma sexta-feira, 3 horas da tarde, um amigo me deu a oportunidade, né? E foi lá foi em fevereiro. E a partir dali tudo começou a mudar na nossa vida, né? Então, e depois tudo aquilo que eu plantei veio cair também. Então, não tenha medo do não também, né? Parte para cima, parte para cima. É treinamento. Bom, é isso, né? Só vamos deixar uma frase. Isso, vamos embora. A frase é: comece antes de estar pronto, né? Não fica planejando muito não. Sonho só é bom aquele de padaria. Né? Você come, porque a pessoa tem um sonho de falar inglês. Então fale, estude, pague o preço, planeje, né? Não fique planejando, não fique assim, será um dia e vai passando a vida, vai passando o tempo. Não, comece antes de estar pronto. Beleza, é isso? Maravilha. Só quero também finalizar aqui a minha parte a respeito de um pensamento que eu tenho. Tudo, o ponto de partida para que você viva uma vida plena, livre dessa escravidão que é esse medo paralisante, é a sua identidade. É saber quem você é, onde você está e para onde você vai. É saber quem nós somos. É saber quem eu sou, na verdade. Sim, verdade. Então, quem eu sou? Eu sou o filho amado. Eu sou o motivo de ter acontecido o maior ato de amor já existente na face da Terra. Oh. Eu sou escolhido, mesmo antes de eu escolher Cristo, Ele mesmo já me escolheu. Ele morreu na cruz por mim.
Então, ele morreu na cruz dizendo assim, eu vou morrer por ele, porque lá em 2021 eles vão fazer algo que vai falar ao meu respeito, que vai dar continuidade daquilo que eu venho ensinando. Ou seja, quando você sabe a sua origem, identidade, você automaticamente começa a identificar o propósito de vida que você tem. Sim. A gente está aqui simplesmente para dar continuidade naquilo que Deus fez aqui na Terra. Testificar a respeito dele, não é guardar aquilo que você tem para você mesmo, mas o que você tem, aplicou, deu certo, está sendo bom, você faz isso e transforma a vida das pessoas com aquilo que realmente está gerando alegria dentro de você. E quando a gente sabe quem nós somos, onde estamos, para que estamos, é claro que o fim é nada mais, nada menos do que a eternidade. Uou, com ele, né? Perfeito. Então é justamente isso aí e tamo junto. É isso aí. Valeu, Vadão. Mas obrigado, viu, Joey? Na verdade, um louco sempre acha um outro louco. Depois, com o tempo, a gente vai falar sobre isso, mas quando eu tive essa ideia aí, cheguei no Joey, ele, na verdade, ousado, corajoso, e falou assim, não, tamo junto, ainda falou assim, e não pode demorar muito, né? Então isso gerou uma responsabilidade diante de nós e a certeza que nós estamos fazendo está tudo na direção e vai dar tudo certo e muitas pessoas serão abençoadas, seja na área de empreendedorismo familiar, qualquer outra coisa, de tudo que a gente vai falar aqui, tenho certeza que vai alcançar alguém e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Galera, muito obrigado, se inscreva no nosso canal, dá uma curtida aí, manda para alguém, se inscreve lá no nosso Instagram. Beleza? Obrigado, até mais. Falou!